No universo empreendedor, observamos uma intersecção contínua entre tecnologia, comunidade e investimento. Cada elemento tem um papel crucial na modelagem do futuro do empreendedorismo. Mas como esses três pilares se juntam para transformar o cenário do empreendedorismo? No episódio de hoje, mergulharemos nessa discussão com a ajuda dos nossos convidados. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Casa cheia, coisa boa. E só pessoas aqui... Uma mesa de peso. Mesa de peso. Galera aqui, empreendedora, raiz, tem muita história boa para contar. Então, vamos apresentar aqui, né? Os amigos. Bom, em primeiro lugar, Douglas Viana, founder da Camel Lab. Então, Douglas, seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado você por convidar a gente para trocar essa ideia sobre inovação e empreendedorismo. Boa, excelente, Douglas. E aqui do outro lado temos Kleber Bastos. Galera, eu nem vou apresentar o Kleber, porque esse cara aqui é o ícone do empreendedorismo aqui, do ecossistema local. Local, talvez nacional aqui, né? Vamos ser sinceros, nacional. Esse cara aqui tem uma representatividade absurda. Então, Kleber, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. A gente vive se encontrando em evento e tal. Inclusive, hoje à tarde estávamos juntos, né, Kleber? Estávamos juntos hoje. Sim, sempre, né? Sempre. É São Paulo, evento Curitiba. Evento sempre para encontrar pessoa boa. Boa, coisa boa. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E, por fim, aqui na nossa mesa, Fred Schable. Schable, acertei? Isso, correto. CTO da Moa Ventures, pessoal. Cara aqui, olha, tem muita história boa para contar. A gente trocou uma ideia no bastidor ali. Sensacional. Brigadão, Fred, por ter aceito o convite. Vai ser um prazer ter você aqui, cara. Pô, muito obrigado também. Muito legal a gente falar um pouquinho de inovação. Sempre é um bom papo, né? Obrigado pelo convite. Com certeza. Vamos em frente. Bom, pessoal, feitas as apresentações aqui, né? A gente sempre gosta de começar os episódios se aprofundando na trajetória do empreendedorismo dos nossos convidados, né? Por quê? E por que isso? Porque o que vocês viveram até hoje, o que pode ser compartilhado, vai ensinar muita gente que está nessa trajetória. Vocês sabem do que eu estou falando, sabem que a maior das lições é a nossa experiência, o que a gente vive, né? Os erros e acertos que nós temos ao longo do caminho. Então, fiquem à vontade para começar esse bate-papo. Vou pedir para o Kleber iniciar. Né? Então, se puder contar um pouquinho sobre da onde que começou tudo isso, né? A gente até brincou agora há pouco que desde que eu nasci no mundo do empreendedorismo, eu conheço esse cara. Então é isso, tem muita história para contar. Então, Kleber, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente começar esse bate-papo tão legal. Começou pela pior pessoa, moço, meu Deus. Mas eu comecei nesse mundo empreendedor, não sei quando que eu te conheci, na verdade. 2016, 17? Pois é, meio isso. Comecei no final de 2015, 2014. Eu estudava em Brasília antes, né? Na UNB. Daí um amigo de lá tava divulgando no Facebook, né? Porque aqui ainda existia o Facebook, né? Tava divulgando com os amigos dele. Tinham feito um intercâmbio, na verdade, na Califórnia. Daí estavam trazendo um evento pra cá. Ele divulgou isso no Facebook. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Ia fazer em Brasília. Daí eu falei, quero trazer para cá também. Nisso que eu falei que era trazer para cá, conheci algumas outras pessoas. Uma das tarefas era montar uma rede de mentores, porque era um programa de fomentar startups também, chamava Sua Ideia na Prática. Daí a gente fez isso na PUC, 5 semanas, eu acho que era de evento. Daí eu chamei, na época, todo mundo que eu não conhecia, mas conhecia ali, para ser mentor durante o evento. Daí veio o Alvarenga, veio o Nima, veio o Stefan, veio toda essa galera. Daí, nisso, daí, antes disso, né? Eu chamei essa galera, era um programa de 5 semanas. Conheci a Sabrina também nessa época.
Aí, depois das 5 semanas, o Nima, o Stefano e o Alvarenga estavam trazendo o Founder para Curitiba. Daí, tava junto com eles já, comecei a ser voluntário junto com eles. Em dezembro de 2015, conheci o Fred, porque todo mundo no meio dessa história estava montando uma espécie de hub de inovação, não usava esse termo na época, mas era um hub de inovação. Aí a gente estava no evento também, conhecendo outras pessoas. Conheci o Fred e nunca vou me esquecer, porque ele me deu um cartão, daí eu, meu Deus, que cartão horrível, né? O brinde, nossa, horrível. Daí, depois disso, começamos a trabalhar junto, dentro desse hub de inovação. Abril de 2017, fazendo evento também de volta. Daí eu conheci o Douglas, porque eu estava organizando o Hackathon da NASA aqui em Curitiba, o primeiro que eu trouxe para cá dentro desse hub. Só um parênteses, vocês estão vendo, né? O cara organizando o Hackathon da NASA, tá? Então... Estão sentindo não o vou clima, entrar né? nesses parênteses, né? Mas daí a gente trouxe pra cá 2017. Tinha bem poucos no Brasil ainda, acho que tinha 4 ou 5. A gente era um desses. Daí um dos inscritos era o Douglas. Daí ele tinha um outro projeto na época que eu achava, acho que chamava Selva Branca ou qualquer coisa assim. Ele me mostrou isso, pediu feedbacks, né, também, coitado. Daí saiu de lá quase desistindo de montar aquilo dali. Nunca mais saí, daí tô aqui hoje. O cara fez Por isso que tá aqui o Douglas e o Fred, né? Não, foi super modesto aqui. O cara é realmente referência. E o networking dele é muito forte, né? Como a gente sabe que todos que estamos aqui na mesa, é um cara que fomenta muito o ecossistema. E se as coisas acontecem aqui, com certeza tem a mão dele envolvida. Então, show de bola, o cara é fera. Diminui, tipo, história pra 5 segundos, né? Porque falei pra caraca. Não, show de bola. Daí, vão perdendo conexão, né? Imagina. Fred, fica à vontade, conta aí pra nós. Não, muito legal, né? Até esse ponto, o dia que eu conheci o Kleber, né, já recebi a primeira crítica e nem cheguei a fazer um pitch primeiro, né? Nem pediu, né? Nem pediu o pitch. Não, recebeu feedback sem mas já pedir. recebeu feedback, então é muito legal. Bom, eu até estou comentando nos bastidores, eu nasci na Alemanha, né, vim para cá pequeno, né? Família, né, começou empreendedora, a gente começou do nada, né? E foi crescendo, fazendo um monte de coisa. Mas eu, lá pelos meus 11 anos, minha mãe pegou e viu assim, curso de computador, ela falou umas coisas legais lá, ela falou, vai lá fazer, né? Eu tinha 11 anos, eu nem sabia direito o que era isso, mas me apaixonei, sentei na frente do computador. Mas era um curso de computador? Era um curso mesmo. Daí ela colocou meu irmão não se interessou muito, mas, nossa, eu amei, né? Daí eu falei, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida, e foi ali, né? Daí, só que a gente não tinha muitos recursos e tal, né? A gente não podia nem comprar computador e tal, mas os vizinhos tinham, assim, daí eu ia lá. Eles não entendiam direito, eu ajudava a configurar, arrumar e comecei a programar ali, né? Daí foi bem legal. Microlins. Oi? Microlins. Você sabe que eu nem lembro mais o nome do curso, eu estava tentando procurar, mas é bem antigo. E daí, assim, comecei a trabalhar com 17 anos, mas já na área de TI, né? Uma distribuidora de alimentos, cuidava da CPD, a gente, naquela época, né, a gente chamava assim. Daí foi legal, depois fui conhecer a empresa que desenvolveu o software, me chamaram para trabalhar lá, comecei a programar, e eles tinham um RP, tinha um sistema contábil, folha de pagamento, daí legal, com 18 anos já conhecia bastante coisa nessa área, e acabei, com 20 anos montei uma empresa, né? Claro que não deu certo, você falou que a gente também podia falar de coisas que a gente aprende, né, no meio do caminho. Mas você montou CNPJ, inclusive? Sim, tinha um CNPJ, era Westwood o nome da empresa. Era Westwood Consultoria. Mas também era legal, a gente conheceu um monte de gente na empresa, né? A gente tinha muito recurso, mas a gente tinha uma feira no Barigui, né, que era uma das primeiras de tecnologia, e tinha muitas empresas que trabalhavam lá. Então a gente ia lá, conhecia bastante gente, e trocava ideia com o pessoal, e dava suporte, assim, né? O pessoal falou, vocês não querem dar suporte pra gente? Então o pessoal vendia os produtos, caixinha Microsoft, né, um monte de coisa, e chamava a gente para fazer a implementação, software, e a gente acabou conhecendo muita empresa grande, né? A gente fez software para a siderúrgica Guaíra, do Grupo Gerdau, a RPC e vários outros players aí, então foi muito legal. Naquela época já tinha Microsoft. Já tinha Microsoft, né? Daí foi bem massa. Inclusive, eu acho que eu fui o culpado de ensinar uma linguagem chamada Fox Pro, Microsoft Fox Pro, para um monte de gente aqui em Curitiba. Que não existe mais, né? Não existe mais a linguagem também, né? E Visual Basic, uma série de coisas, SQL Server, um monte de coisa. Então foi legal. Daí, a partir dali, depois fui trabalhar em consultorias Microsoft.
Fui trabalhar numa indiana, a Tata. A gente montou uma fábrica de software para a Renault, a gente desenvolvia para a França. Foi muito legal, aprendemos pra caramba. Depois fui trabalhar na Philip Morris, fiquei 8 anos lá, aprendi. Foi um MBA para mim, foi muito bom. Aprendi. Eu era uma pessoa muito técnica e mais tímida, assim, né? E daí ali foi muito legal que eu aprendi a fazer gestão, negócio, né? Então foi muito legal, foi um grande aprendizado. E depois saí de lá, montei a Hanover, que era a minha consultoria, que o Kleber fez o review já da minha logo logo em seguida. O cartãozinho, né? Era um fundo vermelho, é só porque eu fiz a crítica, né? Daí, na época, era, não sei se ainda era um assim, H de hashtag de Hanover. No lugar do H era um hashtag, daí eu falei, mas o nome da empresa é tipo Hanover sem H mesmo? Daí ele, não, o hashtag igual deu. Nossa, que bosta, né? Ninguém vai entender isso. Recebeu a crítica. Então, foi muito legal. E depois disso, né, conheci o ecossistema, ajudei a organizar o hackathon da NASA com o Kleber, foi muito legal. Algumas organizou acho que uns 20 hackathons por aí, né? Temos que voltar, inclusive. Fizemos, né? Inclusive, um no Burger King, foi muito legal. Né? Nossa, olha só, em São Paulo, foi muito legal também. E depois disso, fui trabalhar numa startup também, né, um spin-off do Grupo Barigui, ali, a Becred, né, era uma fintech. Foi muito massa também. Depois fui para a área de educação, saúde, trabalhei também no sistema Unimed, né? Foi muito bacana. Assim, comunidades. Uma jornada em comunidades, né? E o próprio Codes for Curitiba, né? Com uma comunidade legal que a gente organizou. A gente juntava voluntários para desenvolver software para a cidade, usando dados abertos. Nossa, e tudo, que né? legal. E juntando um monte de gente, advogado, médico, contador, né? E também tinha desenvolvedores, né? A gente acabava fazendo bastante coisa legal. Isso foi bom, criamos uma boa rede, conhecemos bastante gente. E depois, né, foi surgindo aí. Agora eu estou na Moa Ventures, a gente está montando uma Venture Builder, começando a trabalhar também com inovação, usando inteligência artificial e trabalhando em algumas demandas nessa área. Nossa. Legal que ele conseguiu resumir 70 anos de vida em 2 minutos, né? Pessoal, eu tava preocupado, porque assim, 3 pessoas aqui, os caras são de calibre, né? Pedindo para contar a trajetória e estão mandando bem, estão sendo bem sintéticos. Mais tempo aí pra gente fazer as nossas discussões. Pra fazer perguntas com a audiência, né? Opa! Mas, pessoal, fiquem à vontade. E, Fred, muito legal essa trajetória. Deu para ver quanta bagagem, né, que você acumulou ao longo de toda essa tua experiência e que te, né, proporciona hoje essa serenidade para falar de empreendedorismo, né, como você está trazendo aqui. Né? Então, organizou aqui, vocês todos, né, organizaram eventos, participaram ativamente, né, de todo o ecossistema, fizeram acontecer, continuam fazendo acontecer. Isso é muito legal. Isso é assim, especial, ser protagonista, tal como vocês, assim, em algo que pode potencializar a economia do país. Sim. Né? E a gente não está falando não estamos divagando aqui, é real isso aí. Né? Com a nossa atuação, com o nosso impulso, né? Às vezes com feedback não tão construtivo, outros mais construtivos, né? Você consegue catalisar. Né? Então, muito bacana o teu relato. Vale deixar a anotação que uma das melhores pessoas de tecnologia e negócios do Brasil está sentado nessa mesa, Fred Schneider. Com certeza. Olha aí. Com certeza. Todo mundo tem coisa para aprender, né? Também, com certeza, tem muita coisa para evoluir ainda. Boa. Chegou a hora do rapaz aqui, né? Então, minha história é complicada. Conta a parte boa, por favor, tá? Hoje eu contei minha história pro carroceiro, até o Jeg chorou. Então, assim, eu vim na trajetória, eu venho da Bahia, tá? Pra cá, e me apaixonei por Curitiba. Assim, sou o cara que briga na internet quando as pessoas falam mal de Curitiba. Antes da prefeitura falar, eu já tô falando, já defendendo. E aí eu conheço isso quando eu tinha uma empresa aqui, uma loja de manutenção de celulares. Estava no auge, trabalhava só com Apple. E aí eu tive um sabor na empresa e tive que fechar. E eu fiquei naquele limbo ali, sem saber o que eu ia fazer, terra nova e tudo, assim. E aí apareceu, não sei aonde, acho que no final do Facebook também, um evento de hackathon e tal. E eu me interessava, quando eu trabalhava com hardware, muito dos softwares. Eu achava muito inteligente algumas coisas do software e tal. E aí eu fui ver como é que funcionava aquilo ali. Foi você que descobriu isso ou foi aquele cara que trabalhava na Nissei, talvez? Que era teu amigo? Ele me chamou. E ele que te convidou? Ele me chamou. Ele falou assim, cara, tem um evento de inovação. Aí ele mandou o link pra mim, eu li ali e falei assim, isso aqui é interessante. Mas quando falou NASA, eu falei,
cara, não tenho nada a ver com a NASA. Então, assim, não tô, né? Vou humildemente participar do evento. E aí, quando eu chego lá, encontro com o Kleber. E foi, assim, amor à primeira vista. Minha mulher tem ciúme dele até hoje. Porque A minha também, viu? Eu passo muito tempo falando com o Kleber. As pessoas jogam meu nome na Medina o dia inteiro. Durante o dia eu passo mais tempo falando com o Kleber do que com minha esposa. E eu fiquei encantado com o universo. Me colocaram num time. Até então eu trabalhava com o pessoal, mas era meio que sozinho. Me colocaram num time e falaram assim, os desafios são esses aqui e você tem que criar soluções. E é o final de semana inteiro fazendo isso. Eu voltei para casa, era na sexta-feira, eu voltei para casa pilhado, eu não queria dormir mais, pensando o que eu ia fazer para ajudar naquelas soluções. Fui enlouquecendo. E aí, no decorrer do evento, eu conheço o Fred, e ele virou um paizão. Ele é um pai do ecossistema, assim, porque ele pega na mão mesmo, dá bronca. Uma das broncas que eu tomei na vida, assim, que eu lembro na minha vida, marcantes, foi uma do meu pai e uma do Fred. Eu fiz uma bobagem, quando a gente não sabe, eu contratei uma empresa para fazer um MVP, e achando que o MVP era aquilo. E eu cheguei todo felizinho pro Fred e fui mostrar. Fred, olha o MVP. Ele olhou, aí foi ficando vermelho. E ele olhava e falou assim, por que você fez isso? Você pagou por isso? Eu paguei. Quanto você pagou? X. Por que você fez isso? Por que você não me falou? Eu fiquei assim, eu saí na hora desnorteado, mas depois fiquei pensando, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Ele tá gastando o tempo dele, queimando a energia dele com um negócio que ele não sabe se vai dar certo, ele não tem participação, e por que ele está nessa pegada? E aí foi ali que foi crescendo em mim essa questão de ecossistema, de empreendedorismo, das pessoas se ajudarem. Fui para a brigada de Nova Curitiba? Aí tinha reuniões com o pessoal, eu achava assim muito bacana ele capitaneando o negócio aí com o pessoal. Soluções para a cidade. Então, trazer tecnologias que ajudassem a gente conseguia juntar pessoas 2 vezes por semana. Nossa. Voluntários, era legal. Voluntário, à noite, a gente ia para lá, não tinha nada, mas era tão gostoso a dinâmica que fazia ali, de apresentar desafios do pessoal. Eu não sabia nada de tecnologia. Então, eu entrava assim, queria fazer negócio. Então, isso aqui dá para fazer assim, sabe? Mas ouvindo todo mundo, então aprendi muito a trabalhar em grupo. Eu falo que uma ferramenta social para mim hoje é empreendedorismo. Você nunca vai ver uma startup, a não ser o cara que quer ficar novo lá, você nunca vai ver uma startup que ela seja um produto único para uma pessoa específica no mundo. Ela é sempre social. Você sempre pensa numa solução para o coletivo. E lá era muito fomentado isso, o grupo deles fomentava isso, e aí eu me encontrei. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cheguei em casa um dia e falei com minha mulher, olha, vamos sentar, vamos conversar. Eu quero fazer isso pro resto da vida. Você me apoia, e é bem importante para quem está empreendendo ter apoio da família. Da família. É a primeira. Porque é uma jornada sofrida, né? É, muito sofrida. Então, tem agora Entre Safras. Eu estou na Entre Safra agora de lançar produto. Eu falo, tem que fazer uma coisa para ganhar dinheiro. Eu fiz um OnlyFans, não deu certo, era Bacon Sex Curitiba. Eu cobrava R$18, eu só tive uma compra, e depois me ligaram, 15 dias depois, era minha tia que comprou para me ajudar, pedindo dinheiro de volta. Agora estou devendo OnlyFans 27 e pouco, que é taxa mais imposto. E a gente vai, toca, porque é o prazer da jornada, não é nem da entrega final. Exato. Eu aprendi isso com o Fred, assim, curta a jornada que você está fazendo. Então não fique pilhado no objetivo final, não é a grana vai vir quando você entregar alguma coisa de valor ao mercado. Ele vai voltar com tudo que você precisa. Mas curta essa jornada. É importante trabalhar a jornada. Então, quando eu comecei a fazer isso, me despreocupei bem do pequeno, do dia a dia, e comecei a ter uma visão mais holística do negócio, e eu fui deslanchando. Aí montei startup, 2, saí de uma, vendi para o pessoal, para os sócios, fui para outras, trabalhei há pouco tempo junto com o Fred numa empresa. Então, assim, a gente está sempre no meio, e aí o Kleber sempre está acionando, né? Para qualquer tipo de evento, ele manda mensagem, olha, tem tal coisa, tem tal... Hoje, segunda-feira, né? Tem um podcast, 7 horas da noite, tal lugar, ele não pergunta, ele dá, não, só fala, ok, Kleber, vamos atrás, porque eu sei que sempre está rodeado de pessoas boas e querendo fazer algo em comum para crescer o ecossistema de Curitiba. Então, sempre participo. Muito bacana, e algo aqui que todos vocês falaram e têm em comum, que eu percebo, é algo até que eu gosto de fazer uma metáfora com o meu trabalho enquanto advogado.
né, que eu gosto de fazer uma metáfora com o farol, né, que eu ilumino o caminho para o empreendedor, né, para que ele possa percorrer ali, né, e eventualmente tem um iceberg ou outro no meio do caminho. Né, e daí a gente tenta sinalizar para que o investidor, para que o empreendedor vá um pouco para a direita, vá um pouco para a esquerda, né, guiando. Às vezes dá umas esbarradas, mas tudo calculado. Sim. Né? Aí que está o risco calculado. E o que eu percebo aqui, de alguma maneira, que todos vocês tiveram esse papel de farol, né, na vida de alguém, né, entre vocês aqui próprios, né, e com outras pessoas, né, a sociedade, como você falou, né, para entregar algo social, né, e isso é muito bacana porque a gente vê o real valor, né, do empreendedorismo. Por isso que é um assunto que é tão bonito, né, tão caro assim de todos nós aqui, porque realmente a gente vê que gera resultado. É sofrido? É sofrido, né? A trajetória não é Mas das a gente melhores. se apoia, né? Mas Essa que é a graça. gente se apoia. Nossa. É. Várias vezes. Essa que é a graça. Eu acho que tem um princípio muito legal do empreendedor, que é o propósito. E eu acho que é uma coisa que é sua essência, né, do empreendedor, é alguém que está à busca de um propósito. Seja na educação, na área de saúde, né, seja, em vários setores. Né, a gente vê logística, tecnologia. Né, então a gente percebe que as pessoas querem, de alguma certa forma, melhorar a vida das pessoas. Né, então ela tem lá um propósito. Então, se você tem isso muito claro, todo e qualquer outro processo, né, a gente falou, né, já muitas vezes conversou de, ainda não sei qual é o produto, mas tá bem claro o teu propósito, tá? Então, o produto vai vir, a visão vai vir, o negócio vai aparecer, você vai raros são os conseguir. empreendedores completamente mercenários, né? A gente ouvia bastante isso, né? Que muitas vezes a gente ouve, né? Tem várias frases de efeito, né, que a gente já conhece tudo, que é você é um mercenário ou um missionário, né? Então a gente ouve esse tipo de coisa. Mas sabe, no fundo você tem que ter um pouco dos dois, né? Porque você pode ser mais missionário, mas se você também não se preocupar em estruturar o teu negócio, ele se sustentar, você vai morrer, né? Então é importante que você também se preocupe em trabalhar isso. Por outro lado, também tem as pessoas que talvez foquem mais no como que eu escalo, né, ganho dinheiro e estou para vender startup rapidamente, mas no final ela também tem que entregar um valor, porque senão ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer investir. As pessoas não querem acompanhar. Né? Exatamente. Ela tem um lado missionário também. Né? Então, assim, eu acho que é muito legal quando a gente fala ecossistema, porque ele é necessário. Tudo ali é necessário. Você tem o predador, tem o lugar para você comer, para beber, tem né? E tudo você pode estar correndo um risco, mas também você pode estar... Né, tem um local que você se esconde para dormir, né? Depois você tem que se arriscar para conseguir buscar comida, né, e desenvolver outros caminhos. Você tem que sair de onde você está para ir para outro ecossistema, muitas vezes. Então, eu gosto dessa analogia porque se você ficar parado, você morre. Né? Perfeito. E algo que complementa tudo isso que o Fred comentou é o seguinte, o negócio é multidisciplinar. Né? E talvez por isso que essa colaboração ela agregue tanto. Né? Porque sozinho dificilmente você vai conseguir concentrar todo o conhecimento, dominar tudo de forma específica para desenvolver um projeto do início ao fim do zero, sozinho. Não dá. É o que eu brinco com os clientes. Quando você está de frente com um problema, você enxerga só esse prisma. Agora, se você tem pessoas ao redor, a gente soma a nossa visão e maximiza a análise crítica daquele cenário. Ou reduz o tempo, ou o risco. Vai ter ganho. Sim. Mas é multidisciplinar. E uma coisa legal aqui é que todo mundo aqui nessa mesa não ficou simplesmente só na sua área. Né? O Kleber domina tudo. Né? Ele é exceção da exceção. Ele domina tudo. Agora, o Fred comentou que atuou numa determinada área, empresas mais tradicionais, aqui buscou conhecimento, estava na área da tecnologia, que é o core da tua skill técnica, quem sabe, né? Mas você teve que abranger mais. A mesma coisa, o Douglas comentou, estava atuando numa área, não deu muito certo, aí foi no hackathon, viu que tinha um mundo de oportunidade, mas assim, coisas novas, né? Tem que sair da zona de conforto. E o bacana do ecossistema, como vocês comentaram, né, como o Fred bem colocou, é que você encontra players ali que podem te suprir, né, ou espaços onde você pode se socorrer
para que você sobreviva, para que você se desenvolva. Né? Então, pô, muito legal essa... Seja momentaneamente ou para uma jornada mais longa, né? Perfeito. A minha área é comercial. Né? Eu cresci fazendo comercial. A partir do momento que eu começo a empreender, eu tenho que saber de tecnologia, de inovação, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar. Não adianta. Os primeiros papos com o Fred, era basicamente ele falando em alemão e eu sem entender nada, porque ele soltava um negócio assim, cara, isso aqui, com isso aqui faz isso. Eu ficava legal. Anotava aquilo, corria em casa, olhava no computador, aprender, para nivelar. Então, assim, o Kleber vem com um negócio, cara, vamos fazer, criar, como é que chama? Cultura não, comunidade. Para mim, comunidade a gente criava no Orkut, né? Na comunidade acabou. Aí eu vou descobrir o que é comunidade. Então tem que estudar o que é comunidade, entender a importância da comunidade, como é que ela flui. Então você está o tempo todo, empreendedor que não está estudando, não está lendo nada, ele vai ficar para trás porque ele tem que... E muda muito rápido. Às vezes eu mando as coisas pro Fred assim, de tecnologias novas, alguma coisa assim. Aí o Fred, pô, eu tô acompanhando isso aqui tá assim, tá assado. Aí eu já vou correr atrás para entender aquilo ali. Agora tá na paixão do quântico, né? Da computação quântica. Eu começo a ler quântico. No começo era difícil entender porque não, isso aqui é muito fora. Não, é fora mesmo da curva. Como que pode você jogar uma moeda e ela dar cara e coroa ao mesmo tempo? Você fica assim. Como é que é o do gato? Aquele do gato. De Schrödinger. Exatamente. Viva ou morto, né? Então, isso... E o ponto da computação quântica, quer dizer, da física quântica, né, como um todo, é que ela ainda tem muita coisa teórica, ainda tem muita coisa que, né, prático, né? Que você não consegue demonstrar praticamente, né? Então, mas assim como Einstein lá, né, trouxe teorias que foram se comprovasse mais 100 anos depois, né? Ondas gravitacionais, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para isso, e o computador quântico, ele não é um computador tradicional melhorado. Ele é uma coisa completamente diferente, né? Então, quando a gente olha hoje, vê assim, realmente tem muita coisa ainda. Né, a gente falando disso, eu estou há alguns anos estudando ainda, estou buscando aí agora tentar entrar no mestrado, mas tive um contato com, por exemplo, ano passado, com o Dr. Gabriele, que é do Data Lab de Munique, da Volkswagen, e ele é um especialista na área, né? Foi muito legal. Em 2019 eu acabei indo para o Web Summit lá em Portugal e vi um trabalho da Volkswagen. Nem sabia que era dele, e ano passado conversando com ele, falei, eu vi um trabalho dele, é meu trabalho. Daí a gente começou a conversar, e eu falei para ele, pô, esse aqui foi um dos trabalhos que me fez ficar mais interessado, a gente conversando. E aí ele falou que ele estuda tantos anos, e ele ainda falou, poxa, e a gente ainda está arranhando a superfície. Tem um monte de coisa para a gente aprender ainda, né? Muito legal. Então é uma área muito boa também. De repente, até um outro dia a gente pode falar só sobre isso. Tem uns temas muito interessantes. Né? Eu sou entusiasta da tecnologia também, né? Sou advogado, mas eu dou umas pinceladas ali, mas só de olhar, de curioso, porque é muito bacana, né? Nem vamos falar de IA aqui, ChatGPT, senão aí a gente para tudo. Aí vamos encerrar o episódio e começar outro papo aqui. Outro, né? Porque é muito absurdo, né? Eu fico pensando no seguinte, né? Só para fechar esse bate-papo tão legal. Pô, há 20 anos atrás não tinha celular, praticamente. Acho que é 20 anos atrás. Não sei, você que trabalhava com isso, talvez. Mas assim, é verdade. Eu também não. Eu tô lembrando aqui de fatos históricos. Mas assim, imagina daqui 20 anos o que a gente não vai ter. Pô... Provavelmente a gente não tenha mais o celular. Exatamente. É o chipzinho ali, sei lá se vai ser isso. Enfim, né? Caso você esteja fazendo uma tecnologia nova, top seu cobaia de botar um chip na cabeça, né? A ficção aí de filme que a gente vê já dá um pouquinho do que poderia ser, né? Estimula a nossa imaginação. Mas e querendo ou não... é algo que é desafiador, mas é ao mesmo tempo necessário para que as empresas se tornem perenes daqui para frente. Porque a gente estava no evento lá em São Paulo e a gente ouviu muito sobre futuro plural. Né? Pô, beleza. Hoje, aquela empresa, não vamos falar o nome aqui, mas era uma empresa do mercado alimentício que vende carne bovina. Pô, o que vai ser o futuro dela? Beleza, pode ser, né? Primeira possibilidade do futuro, que as coisas continuem como estão e ela continue vendendo carne bovina. Número 2, pode ser que o mundo não consuma mais carne bovina, consuma carne do peixe, só do peixe. É também uma possibilidade. A empresa foi lá e comprou. Né? Mais triste, né? Bem mais triste. Eu acho mais triste, né? Aí tem a carne de planta. Pode ser uma possibilidade de futuro.
E ainda tem uma outra alternativa que a gente não sabe nem qual que é o que vai surgir, que startups estão desenvolvendo. E daí, nesse exemplo, surgiu que essa empresa do ramo dessa carne bovina começou a investir no Vale do Silício, em startups, e a startup desenvolveu uma carne de ar, sei lá, de oxigênio. Os caras colocaram um aminoácido que reagia com uma determinada substância e criavam uma carne... né, impressa em 3D, não era? Impressa em 3D. Nossa, uma loucura. Então, assim, futuro plural. E não tem como a gente pensar em futuro plural sem a tecnologia e a inovação, que é o que a gente vê. Às vezes não é só a tecnologia, mas é o fazer diferente, de uma maneira que retrate mais a realidade do novo perfil de consumidor. Não considerando a tecnologia apenas o que está dentro do computador, né? Perfeito. E você tocou num ponto interessante, né? Muitas pessoas vinculam a inovação à tecnologia. Só que a inovação é muito mais abrangente. A tecnologia é um dos braços da inovação, né? Eu sempre costumo lembrar, né? Todo mundo fala assim, tecnologia, inovação. Eu falo assim, mas inovação, tecnologia é um meio, né? É um meio para um fim, né? A não ser que seja realmente uma empresa de IA, alguma coisa assim, que aí o próprio fim é a tecnologia. Mas mesmo assim, hoje você aplica ela para várias áreas, né? Então, pode ser para educação, para saúde, né? Uma acessibilidade, né? Então, a gente tem bastante coisa nessa área. Mas a gente não pode esquecer que é muito mais abrangente do que só a tecnologia, né? Esse é um ponto importante. Sim. Lá na Camel mesmo, a nossa CEO ela é especialista em IA. E a gente está desenvolvendo agora um produto que vai sair, chama Pão Quentinho. É uma padaria online, você paga a assinatura e recebe pão em casa. Nossa! Então, assim... Gostei. Aí você vê, a CEO mexe com IA. E ela dá um passo atrás na tecnologia para a gente entregar a experiência. Não é? A tecnologia aí não está tão brutal. Claro que vai entrar algumas coisas de tecnologia bacana que a gente está montando, mas o negócio é a experiência do usuário. Então, o foco era a experiência. Como você falou agora, o novo consumidor. O consumidor mudou. A gente teve essa ideia na pandemia. Eu pegava pão para os meus vizinhos idosos que não tinham medo de ir na padaria por causa da pandemia. Então comecei a pegar para eles. Um dia eu estava na fila e falei, por que a gente vem na padaria? Para pegar pão fresco. E aí eu lembrei dos horários que minha mulher sempre pedia pão. Nas 6 horas eu voltando do trabalho. Eu falei, nossa, eu tenho que enfrentar aquela fila para pegar pão, para pagar pão, não sei o que, mas só porque ela quer o pão fresco. Aí, pegando meus vizinhos, eu estava na fila, eu olhei e falei assim, cara, e se eu cobrasse dos meus vizinhos? Eu não ia cobrar, porque eles são idosos e eu gosto muito deles. Mas eu falei assim, e se eu cobrasse para pegar? Aí essa questão de inovação é muito legal quando a gente vai ligar os pontos. O Jobs falava isso, né? Você tem que aprender a ligar os pontos. Eu comecei a voltar há um tempo que eu passava nas ruas aqui em Curitiba, em alguns bairros, e tem algumas casas que tem uma portinhola de ferro que estava escrito lá, leite. E um dia eu fiquei curioso, parei na rua e fui olhar aquilo. É onde viravam, colocavam os leites e voltava para o muro, e ali tinha uma vilazinha, a pessoa pegava leite ali. Eu falei, cara, era tão simples, era tão, né, fresco o negócio. E eu comecei a bater aquela ideia na cabeça. Um dia eu falei, vou fazer isso. E aí esperei o time. Você perguntou para os seus vizinhos se eles pagariam por isso? Perguntei, na época eu perguntei. Tá. A minha vizinha queria me pagar toda semana para eu pegar as coisas para ela. Eu falei, não, a vizinha é maravilhosa. Né? Subscription. Pois é. Mas olha que interessante que uma das coisas importantes da inovação é, principalmente do empreendedorismo, a gente pensar, como é que eu vou validar essa ideia? Validação do mercado. Validação do mercado. Total. Então, legal, você tem uma tese, vou validar essa ideia. Então, né, quando a gente lembra lá do 99, né, que ele fazia, não sei se vocês leram o livro dele, que ele fala bem isso, ele chegava para as pessoas assim, você quer que eu peça um táxi? Você me pagaria R$1 se eu pedir um táxi para você? Ele pegava o telefone, ligava e a pessoa dava R$1 para ele. Tem um negócio aí, né? Então, na mesma forma que você está trazendo, depois você só me passa lá como é que eu me inscrevo, que eu também quero o pão quentinho. Tá bom. Né? Mas daí a padaria perde, né? Porque eu não vou pedir mais o presunto e o queijo, Vai. nem o pão doce. Ainda vai ter brinde da padaria, ainda tem uma carta que uringa durante a semana, que você recebe um brinde da padaria. Então a ideia é conectar as padarias ao público que não vai na padaria, que não tem essa coisa de ter que ir na padaria todo dia. Então trazer a padaria para a mão da pessoa. Então assim, de novo, empreendedor tem que olhar para o lado social. Quando eu falo social, não é social de não ONG. é voluntário, né? Não é voluntário. Perfeito. Mas olhar o social, a dor comum. E eu tenho uma coisa que eu fui assim, mensurar a dor.
Às vezes eu falo com o pessoal, ou quando eu dou mentoria para outras startups, eu falo assim, cara, essa dor é uma dor de dente sábado à noite, 3 da manhã, ou é um beliscão da avó? Que a avó não belisca igual a mãe. Então, assim, você tem que mensurar isso. Essa dor no mercado, ela é latente a ponto da pessoa pagar, porque o segredo é você descobrir quanto a pessoa paga para você. Tem gente que acha muito legal a Me ideia. incomoda, mas não pagaria. Me incomoda, não pagaria por isso. Não me incomoda. E assim... Não me incomoda e eu pagaria. Isso é o mais legal. Por isso é importante testar. Testar, né? validar sempre. O MVP, né, que a gente sempre fala, né? O Mínimo Viable Product. É aquele que eu fiz e que você não gostou, porque era só uma apresentação de slide. Mas essa questão do teste, né, de hipótese, tem vários clientes nossos aqui que chegam para nós e é algo que eu acho muito legal, assim, que a gente vive, né, no dia a dia, que são as provas de conceito. Né? Então, quero atingir um ramo, sei lá, B2B. Né? Daí tem uma baita de uma empresa com uma grande oportunidade, né, para aquela startup, e a startup sabe ou intui que pode resolver aquele problema. Se aproxima, às vezes consegue fazer uma POC, né? No caso, essa minha cliente fez com a Mondelez. Show de bola, sabe? Tá lá, daí já ganha aquele selo bem bonito, né? Que a gente testou, deu certo, tem valor. Não só testei e deu certo, mas como testei e deu certo numa grande empresa, né? Exatamente. Muito mais legal. E assim, beleza, o produto pode não estar 100% pronto, mas já ganha aquela carta de intenção de compra futura, né? De contratação de compra futura. A gente também fez isso aí nesse caso. Então eles coletaram várias dessas cartas de intenção futura de compra e chegaram para o investidor e falaram, eu tenho MVP, tá? Não está pronto, só que assim, olha aqui a minha lista. Tudo isso aqui tá afim. E aí? O que acontece com o investidor? Isso é um special assignment do founder. O investidor olha e fala assim, então me mostra o projeto. É outro cartão de visita. Outro cartão de visita. A pessoa até para dar atenção, né? Diferencial comercial. Sim. Mas olha que legal isso que você falou. E é uma coisa bem interessante. Se a gente olhar, vou falar na minha época, como diz o Kleber, gosto de lembrar, a gente não tinha acesso a essas pessoas. A gente não tinha acesso a essas empresas. Então, você chegar a um CEO, um CTO, um CFO, era muito difícil, né? E hoje a gente consegue, através de vários programas, né? 3 secretárias. E você, né? O que você quer aqui, né? Você vem, né, me incomodar e tal. E criavam barreiras. Hoje é o contrário. Todas essas barreiras foram derrubadas em empresas, né, como o exemplo que você usou da Mondelez. A gente tem aqui Bosch, Volvo, tem várias empresas aqui na região que a gente pode citar, que criaram, inclusive, seus labs para facilitar esse processo. Né? Ou seja, ajudar a validar. Isso, né? E muitas vezes, isso que você trouxe, o founder tem uma boa ideia, ele precisa de uma ajuda para validar, mas talvez sozinho ele não vai conseguir fazer aquele negócio crescer. Mas dentro daquele lab ele vai poder rodar e buscar ter investimentos para se transformar na empresa que pode virar o fornecedor dessas grandes empresas. Então, excelente. Isso é um modelo de empreendedorismo fantástico. Né? E a gente tem ferramental hoje, né? E que é bem o que a gente fala, é muito do empreendedor mesmo. Né? E a gente tem... nem sempre a gente tem um dia bom. Né? Então, isso também é uma coisa... muito engraçado. A gente tinha muitas vezes, né, nas startups, a gente estava lá, começava o dia, nossa, a gente entrou um novo cliente, investidores, a gente chegava no final do dia e falava assim, não, o investidor desistiu, o cliente foi embora. Então você começava sorrindo e ia embora chorando, né? E depois no dia seguinte, você começava o dia chateado, no final do dia, fechou o contrato, deu tudo certo. Então, essa é uma grande diferença da startup de uma empresa tradicional. Você vive as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Então, para quem é curitibano, está acostumado já, né, com isso, né? Mas e aí você tem um carrossel emocional aí também, né? Então, eu acho que talvez um grande preparo que o empreendedor pode ter é justamente esse processo emocional que muitas, quando a gente olha aceleradoras, trabalham isso, né? 500, né? Founder, a Combinator trabalham muito. Te preparam, você tá lá dentro, você toma porrada de tudo quanto é lugar. Para quando você sair e tomar uma porrada de um cliente, você já treinou, já sabe. E você vai poder lidar com isso. Então é muito importante ter esses processos, essas ferramentas, né, para você poder trabalhar isso. E ao mesmo tempo, um empreendedor bem relacionado ao teu ecossistema faz a jornada ficar muito mais fácil, muito mais rápida, né? Perfeito. Porque ele pula um monte de etapas na ponte que ele já chega direto no tomador de decisão para poder validar isso muito mais rápido.
Networking, olha, é sensacional, né? Eu não acreditava, muito tempo atrás, no poder que o networking tinha, né? Aí uma vez eu também li um artigo bem bacana de uma pessoa até da Ásia, numa palestrante top, assim, e eu me interessei muito pelo tema que ela colocou, porque era de inovação e aqui ainda não estava se falando sobre aquilo. Era de Smart Cities até. E estava estudando sobre o tema. E daí eu falei, vou me conectar com ela pelo LinkedIn. Ela era assim, top. Tinha vou tentar 1 milhão sorte, de... né? Eu falei, vou tentar sorte, vou pedir para ela uma recomendação para aprofundar o tema que ela tinha dado uma palestra lá. Pô, a mulher me respondeu. Eu falei, isso aqui é uma celebridade do mundo do empreendedorismo. Isso é muito legal. Me respondeu. Quando acontece isso, nossa, é muito bom. Eu olhei e falei, eu não acredito. E daí assim, de repente, daí a gente se conectou, passou uma semana, eu vi que uma outra colega minha tinha se conectado com ela, aí nisso descobri que ela ia para São Paulo, se encontramos em São Paulo. Como? Eu fiquei pensando, poxa, pelo LinkedIn... Evento serve para encontrar pessoa boa. E você vê, né? Imagina esse café, o valor que ele teve, né? O que você Nossa. aprendeu nesse bate-papo que você Não, teve com ele. conheci um cara uma vez, um professor de Stanford, num evento também que eu fui em São Paulo. Ele tinha acabado de terminar de dar palestra. O show, né? Porque não é palestra, né? E o cara era de TI ainda, por TI e finanças. Professor de Stanford. Ele desceu lá, aí todo mundo saiu para tomar um café, daí eu olhei ele passeando Sozinho. por ali, eu falei, eu vou conversar com esse cara. Né? Nem que seja para errar meu inglês, testar meu inglês ali, né? Pô, falei com o cara, eu também me conectei com ele e foi. Depois indiquei ele para outros colegas e deu negócio deles lá. Aí você fica pensando, o poder disso. Né? E assim, eu tenho N exemplos. Né? A gente intermediou algumas operações de investimento com aquele fundo luso brasileiro, o Core Angels Atlantic, né? Devem conhecer, o Maurício Calcupietro é um ícone, né? sim. Já até participou do Conexão aqui. Pô, o Maurício já investiu lá em várias startups que são clientes nossas, e um belo dia eu estava em BH, numa outra aceleradora, e os caras falaram assim, pô, a gente tá buscando investidor, assim e tal. Eu falei, não, pera lá, deixa eu fazer uma ligação aqui, o Maurício, Vamos ver gente o que boa, ele né? fala. No meio da reunião, ele falou assim, seguinte, pessoal, videoconferência, né? Tava lá em Portugal. Não, seguinte, o projeto de vocês é bom. Era a Biotech Town, né? Uma baita de uma aceleradora. Agora, infelizmente, fechou, né? Mas assim, falou, tem um cheque aqui de X mil euros para vocês para a próxima rodada. Uma conexão, um contato que a gente fez ali. Então, isso que você está falando, Kleber, é fenomenal. Você potencializa, né? Viver isso que a gente vive é muito bacana. E a galera hoje em dia não sabe fazer relacionamento, né? Isso é um problemão. A próxima geração de empreendedores tem essa dificuldade. E assim, de novo, né, que a gente falou, né? Esses programas ajudam muito a treinar frustração também, né? E esse é um desafio que a gente tem, a gente faz essa nova geração, que o pessoal tem baixa tolerância à frustração. Né? E esse, eu diria que é um ponto importante que o empreendedor tem que trabalhar. Porque o que ele mais vai ter na vida dele, empreendedor, é frustração. Então, a famosa vai ser portada na cara, né? e você vai tomar um monte de não até chegar ao primeiro sim. Depois você vai tomar mais um monte de não, depois vai chegar um outro sim. Então, assim, e é o que a gente já ouviu de muitos players do mercado grandes aí, que a gente fala que é o quê? É a consistência, né? Persistência, né? Resiliência e consistência. Não deu certo, vou continuar a minha jornada, vou achar um caminho, né? O Fred falou desse não. Eu matei, uma das coisas que eu consegui matar sendo empreendedor foi o ego, né? Então eu trabalhei uma época em Brasília como assessor parlamentar, você tem, né, várias aberturas, e eu matei o ego empreendendo. E aí a questão da resiliência, que ele falou. E aí vem a questão, startup, você vai levar não pra caramba. Se você não estiver trabalhando isso na cabeça, você vai sofrer. Eu hoje vejo que o não de empreendedorismo é o não da mulher bonita. Quando você leva um fora da mulher bonita, você se apaixona. E na startup é a mesma coisa. Você leva um não de manhã, de tarde você está correndo de novo atrás de outro não. Porque aquele não vai te fazer correr, vai fazer pensar. Várias vezes eu mudei a partir do não. É porque não é simplesmente um não, né? Não. É um não e... Por que você está me dizendo não?
Daí no próximo você já sabe esse argumento, né? Então você muda de rota através do não. Então, assim, não se um frustrem. aprendizado também. Total. Eu já recebi um não 9h30 da manhã, meio-dia eu tava de novo atrás de outro não, já mudando de rota por conta daquele de manhã. Então, e isso é doloroso, tá? Pra gente que gosta de romantizar as coisas. Então eu vejo muito startup que eu mentoro, o pessoal começa já assim, não, daqui a 1 ano a gente vai estar bilionário, daqui a 1 ano a gente... E eu olho assim e falo, cara, eu tô dentro, eu tô com você, eu quero trabalhar com você. Eu não quero fazer o que eu tô fazendo. Me contrata, né? Tá tão legal esse negócio aí que eu quero morar aí onde você tá falando. Tão bom que tá. Não é muita pancada, é tempo. Então não existe... O Fred, é desgaste. Desgaste muito emocional, de tudo. É desgastante. Tem hora que eu já falei com os dois várias vezes. Vou parar com isso. Não aguento mais isso, Eu vou né? parar com isso, eu vou mudar de vida. O que eu tô fazendo aqui? Na sexta-feira eu tô... Cara, tem uma ideia muito boa que a gente passar. Então, Surgiu uma melhor ainda, né? Não, e desgasta, tá? O Fred... Não, nem tinha uma ideia muito boa, né? Não. Eu tinha um negócio antes, eu encerrei. Nossa, mas e se? Aí vai de novo, puxa de novo o fio. E é desgastante, tá? Fisicamente... O Fred tá com 28 anos. Né? Começou a empreender, tem 10. Então você vê que, né, é uma máquina de moer gente empreender. Verdade. É uma máquina de moer gente. Então ele falou aí das 4 estações. Nossa, eu já passei. De manhã você acorda eufórico, sai de casa. Hoje é meu dia. Nada na minha bala. O sol brilha. Curitiba tá cinza. Só tem sol para você. Chega no escritório, começa a falar com o pessoal. Tá todo mundo empolgado. 6 horas da tarde tá assim, cara, eu não vou fazer mais isso, eu vou tomar vergonha na cara. Eu abro lá concursos. Dignidade, eu quero dignidade. Concursos, aí eu olho, esse aqui é bom pra caramba, é lá no Tocantins, eu vou pra lá, vou mudar de vida, eu vou fazer lipo, não quero mais mexer com isso. De noite eu tô mandando áudio pro pessoal. Não, tô mandando áudio. Pessoal, sobre hoje, assim, ó, valeu. A gente apanhou, mas valeu porque a gente aprendeu isso. E amanhã vai ser... Aí eu falo, cara, por que a gente faz isso? Porque é um aprendizado, na verdade. E a vontade de entregar, sabe? De entregar coisas com valor, te move, assim. Às vezes eu tô na internet com os dois ali, aí eu tô vendo um negócio assim, pô, tem uma ideia bacana em tal lugar, assim, que a gente já comentou sobre aquilo. Antigamente doía, eu olhava assim, nossa, fulano tá fazendo um negócio que a gente pensou. Queria ter feito. Por que a gente não fez? Hoje eu olho e falo assim, ó, obrigado, Deus. Que bom, já validou. Obrigado, Deus. Eu tava certo. É o caminho. É o caminho. Eu vou. Então, assim, você fica nessa pega o tempo inteiro e é viciante pra caramba. A gente conhece o startupeiro de longe, da casamento, da prima. O cara chega lá com a camisa da empresa. Xteam.com, ele vai com a camisa da empresa, ele faz pitch até pro padre, não importa, ele quer validar o negócio dele. E quando ele arruma uma menina na festa, a cantada é, olha, eu tô esperando uma série A logo aí. Então, assim, é muito assim, você conhece o cara de longe, você vê nos eventos, aí assim, ele vai me fazer um pitch. Ele tá vindo ali com o olhinho, já olha de lado, dá um tchau. E daí o que você faz? Você abre caminho. Na hora, você Por senta. quê? Quantas vezes, hein? Calçada. Quantas fecha o portas evento, a gente vai pra calçada da rua e o cara fazendo o pitch e aí eu Então, qual que é o próximo bar que tá aberto? Você tem que. Você tem que falar com fulano. Outro dia eu tive na Hot Milk aqui, passando, encontrei uma amiga, comentei com ela uma ideia que a gente estava trabalhando dentro da Camel de turismo. Ela já me olhou assim, fala com fulano ali agora que ela tá trabalhando com essa área, junto com a prefeitura, corre lá. Ó a montanha-russa, Eu né? falei, cara, eu só vim aqui pra falar. Eu falei com outra pessoa. só vim tomar um café, né? Não era pra falar nem com ela. Eu passando e comentei com ela o negócio, ela já fala com fulano. Já saí de lá com a conversa com a pessoa marcada, conversei um pouco com a pessoa ali, já marcou também. Eu falei, cara, isso é mágico. A gente não encontra isso no meio convencional. Que o tempo que você faz de empreendedorismo, acho que o mais legal é que você perde o medo, né? Chega uma hora que. Pra mim, o problema não é nem o medo, não é nem o não, né? O negócio é, eu já sei que eu vou levar o não, mas eu vou bater naquela pessoa igual. Total. Não, Eu já tenho as perguntas estruturadas, já sei o que eu quero saber. E né? tem pessoas interessantes, né? Você comentou lá atrás, né? Do Rodrigo Alvarenga, por exemplo. Né? Esse é um cara que você vai ouvir ele, você já vai preparado, porque ele vai te dar porrada. Ele é o melhor. Né? Ele é o melhor. Ele é o melhor. Mas ele te dá umas porradas que você sai pensando, né? Assim, que você olha e fala assim, puxa, não pensei nisso, não pensei nessa ideia. E é aquilo que você monta aquela casca. É que o e negócio, você aprende, o volta, grande negócio do desenvolve. Alvarenga é, eu tô precisando fazer um negócio que é muito difícil. Com o que eu vou falar? Que vai destruir isso daqui agora, né? Senta com o Alvarenga. Total. Se passou por ele, Aí segue tá passando. o barco. Mas sabe que a gente
todos nós aqui falamos alguma coisa nesse sentido, né? Do ego aqui que o Douglas comentou. E eu lembrei, enfim, até de um livro que eu já li, também nessa pegada de estudar o empreendedorismo, que é o ego é o inimigo, né? O ego is the enemy. Né? Acho que esse é o mais famoso, que você digitar no Google vai ter. E que mostra a importância da humildade, né? No desempenho da tua atividade, assim, porque, lógico, o empreendedor tem aqui, não, eu tenho a melhor ideia, é o melhor jeito e tal, mas assim, a humildade te leva num caminho um pouco mais sereno nesse ponto, né? Até o Rodrigo Balottin, que é o fundador da Bubble Mix Tea, teve aqui conosco também, e foi legal. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás, que foi quando o Kleber veio aqui no escritório, lá por 2018, 17, sei lá. Surgiu na PUC, né? A Bubble Mix, se não me engano. Não faço a menor ideia. Acho que tem uma história dessa. Ele veio que ele tinha acabado de passar pelo Shark Tank lá. Tinha acabado de passar pelo Shark Tank. Então, assim, cara casca grossa. E ele veio aqui, acho que mês retrasado, gravou um episódio conosco aqui, né? E ele falou, a dica de ouro que eu dou pra vocês é humildade. E ele contou o relato da pandemia, que para eles foi bem sofrido, né? E, assim, humildade, austeridade, mas ao mesmo tempo um pouco de ousadia, porque na hora que era pra... de saber levar o não, né? Exato. Não é de deixar a pessoa montar em cima de você. Perfeito. E ele pegou tudo aquele cenário que tava, falou assim, puxa, realmente eu vou ter que dar um passo para trás, né? Então, poxa, para quem tá crescendo, pegar o ego e falar, ó, vamos dar uma aguentada as pontas aqui. Então o cara deu um passo para trás, mas ao mesmo tempo ele pegou e investiu naquela ideia sacada que eles tiveram, que eles construíram com muita, assim, análise de dados, né? Então foi ousado porque investiu também na pandemia, num momento de incerteza, só que deu certo. Né? Então, um exercício de humildade com um pouco de ousadia, então bota um mix de tudo isso, né? Casca grossa e mete a cara, né? Porque portada na cara é o que mais tem. Esse negócio das 4 estações que vocês falaram aqui, no mesmo dia, eu vivo isso também com os meus clientes. Né? Então, às vezes, sendo advogado deve ser pior, né? Me ligam de manhã, pô, não sei o que, uma coisa boa, no final do dia, ó, tem um contrato aqui que acho que deu problema e tal. E a gente vai tocando o barco. E é isso. E não dá pra entrar naquela linha da depressão, porque esse é o caminho, né? Essa é a trajetória que a gente escolheu pra nossa vida. Né? Se a gente for ficar depressivo hoje, a gente faz concurso público, né? Perdoem se quisesse vida fácil, os servidores aí, mas é que a gente tá do outro lado da moeda aqui, né? Mas eu acho que esse é um ponto interessante que você trouxe, né? Além disso, também a gente saber que, como você falou, da gente também ser ambidestro, né? Acho que a palavra hoje todo mundo fala bastante isso, né? Então, além de frasezinhas, né? Mate seu ego, né? E você vai falhar, é bem isso. Falha, para, respira, aprende, corrige, executa de novo, falha de novo, uma coisa nova, até você é o sucesso. Eu acho que essa é a grande questão da startup, né? Errar, aprender, até ela acertar. Até achar as pessoas boas que vão te ajudar, na verdade. Né? Então, as pessoas boas, amadurecer o produto, o processo, né? E tudo, a jornada, né? Como você falou. Mas quem ganha o jogo, né? É quem foi persistente, consistente, né, resiliente. Mas né? não teimoso. Isso é bem importante que eu ia falar agora. Boa. Porque você falou em ego, e eu acho que tem um outro ponto importante de ter convidado, é a teimosia. Porque você trouxe um exemplo bem legal em que a teimosia era importante. Porque ele olhou e falou assim, pô, eu tenho uma boa ideia. Todo mundo está dizendo não, mas a minha ideia é boa. Né? E ele continuou batendo na mesa até às vezes acha um investidor e falou, cara, eu já te falei que não vai dar certo isso aqui. Até que ele vai lá e consegue achar um caminho que dá certo. E esse mesmo investidor que falou que não dava certo, que não investir nele, falou, opa, peraí, agora eu quero investir em você. Porque possivelmente ele foi um teimoso com dados. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto que eu queria falar. Seja um teimoso, ou talvez até um ponto de achar, pô, eu vou conseguir resolver um problema. Né? Que é uma coisa que também a gente sempre pergunta, né? Por que você? Né? Isso também pode ser um pouco de ego. Não, eu vou resolver esse problema. Mas seja alguém consistente. Então, seja baseado em dados, né? Cuidado, muitas vezes a gente vê assim, né? Aqui muitas vezes a gente está olhando para insights, o que vai acontecer lá na frente, né? Numa empresa mais tradicional, o pessoal olha no retrovisor, né? Ou para o lado, né? O que o meu concorrente está fazendo, o que já fizeram, vou repetir. E no empreendedorismo você tem muito essa questão de olhar um insight, mas é um instinto e nem sempre você acerta. Mas essa persistência
ela tem que ser embasada em dados. Sim. É bem importante. E também, perfeito. Galera, olha, quem assistir esse episódio aqui, eu tenho certeza que vai ter sucesso, né? Vai ser Cortes do Fred, né? Não, todo mundo aqui tá falando só coisa fera. E assim, esse data-driven, né? Esse pensamento orientado por dados, eu acho que se além disso a gente aplicar o pensamento crítico, aí matou. Porque o que acontece? Às vezes você tem vários dados que ajudam muito no diagnóstico de um problema, né? De uma questão, de um cenário. Só que aí que tá. Às vezes, a gente brinca aqui no escritório bastante sobre isso. A gente faz bastante exercício de pensamento crítico. Qual é o real problema que está surgindo aqui? Sim. Às vezes as pessoas não sabem qual é o problema. Elas já assumem que a consequência de algo que aconteceu é aquilo. Às vezes uma correlação, né? Causa e efeito, talvez seja isso aqui. Às vezes é porque, não, isso aqui sempre deu certo, então vou continuar fazendo, ou sempre deu errado, então não vou fazer. Não, mas pera lá. Qual é o problema? Qual é a questão que está aqui por trás? Não, é isso. Beleza, quais são as evidências, os fatos que trazem isso à tona? Né? São os dados ali? Legal, então é para essa direção? Ok. Então, para resolver isso, né, ou para desenvolver tal projeto, essa linha aqui, né, de raciocínio, essa spin-off, que seja, quais são as alternativas? Para cada alternativa, quais os prós e contras? Quais os riscos? Qual que vai ser o custo, o investimento, o retorno? Poxa, com tudo isso na mão, dados mais um pensamento crítico, aí você vai com muito mais robustez para frente de um problema e bate no peito. Né? Seja para defender a tua ideia, para manter a tua empresa de pé. Até para saber que aquela pessoa que te disse um não, qual que é a relevância dela naquele problema, porque pode ser que eu vou te dizer um não, mas tipo, eu nem gosto de pão quente, na verdade. Tipo, o cara é investidor, mas o cara nem é investidor do ramo alimentício, o cara ele investe no agro, e o cara tá pedindo um negócio do mundo do retail para ele que não faz nenhum sentido. Perfeito. Então assim, tá, beleza, é relevante ali a opinião? Mas assim, em qual grau? É por isso que é importante a gente pensar, né, mais uma frase de efeito, né, o smart money, né? Então, quando eu vou olhar um investidor ou uma opinião de alguém, que seja um especialista naquela área. House smart, né? Total. Que aí eu tenho que, puxa, vou fazer alguma coisa na área alimentícia, deixa eu falar com quem entende, que vai me dizer assim, pô, legal sua ideia, mas cuidado com isso, veja aquilo e tal, e vai poder te ajudar uma série de coisas. E às vezes é uma pessoa que já teve sucesso na área e vê que você está fazendo uma coisa inovadora e vai falar, puxa, legal, eu investiria nisso. Até para saber de tendência de mercado, né? E muitas vezes é tendência de mercado, uma série de coisas. E às vezes até pode ser, até a pessoa pessimista pode ser fundamental aí, não vai dar certo. Mas por quê? E aí você vai derrubando aquelas barreiras até chegar num ponto. Imagina você pegar uma pessoa dessa e ela chegar no final, pô, pensando bem, pode ser uma boa ideia. Melhor então, rolê. Aí você começa isso, zerou o jogo. E porque você começou a entender todo aquele processo, aquele caminho. E é claro, você tem que testar também. Então não adianta ficar muita gente fica só na teoria, né? Fica ali, né? A gente fala às vezes brincando de startup, né? Vou fazer isso, eu acho, vou testar isso. Não, mas peraí. Né? Você tem cliente, tem um lugar que você vai testar isso, você já colocou isso em operação? Não, então coloca. Né? Por isso que quando a gente fala do MVP, é bem importante, que no final você vai entender o processo, você vai entender como aquilo funciona. Né? É a operação daquilo. Né? E que muitas vezes você pode ser especialista em várias outras coisas, no meio do caminho você vai ter humildade de descobrir, né? Eu vou até contar um episódio legal aqui. Opa! A gente lá na Bcred, a gente lá na CTO, né, e tal, a galera, um monte de gente técnica e tal. E a gente lá falando de um problema, como que a gente ia testar. Você nessa época, você lembra? A gente estava no começo ali, tava já umas 12 pessoas ali. Já era um bom time, na verdade. Já era um time bom, e uma galera boa, e daí a gente já tinha tech leader, já tinha, né? E daí a galera ali e tal, de repente a gente estava com um problema para testar um processo e de repente veio o estagiário e falou assim, eu tenho uma ideia. Daí, o pessoal, não, calma, peraí, a gente está resolvendo aqui, não, né? E tal. E mesmo a gente que tinha essa pegada, né? De repente ele deu uma ideia que daí virou todo mundo assim, olhou para ele assim, nossa, não tinha pensado nisso. Daí, então, por que é importante ter um grupo diversificado? Porque a ideia pode vir de qualquer lugar. Né? E ele ajudou a gente a economizar um tempo enorme em processo de teste. A gente diminuiu em 20%, 30% nossos testes numa ideia que ele deu.
E foi fundamental. Então, assim, é importante a gente ouvir todo mundo, mas que entenda e esteja trabalhando naquele contexto, né? Porque o objetivo era como que a gente podia otimizar nosso processo e fazer um deploy mais rápido, entregar, né? Colocar em produção mais rapidamente, né? Então, pode vir de qualquer lugar, né? Eu sou muito fã disso e eu acho que quando você valoriza as pessoas que estão ao teu lado, né? Primeiro que para você colocar uma pessoa na tua equipe, você tem que fazer uma boa seleção. Aí você faz um bom onboarding, né? Porque não adianta também botar a pessoa do dia para a noite. Lógico, o mundo é dinâmico, né? Mas a pessoa tem que entender o espírito, né? De onde ela está vivendo. E depois disso, você colocou o cara ali, valoriza, né? Ouve, né? Crie foros, né? Para ouvir, para trocar ideia, né? E às vezes, assim, eu sei muito bem disso, porque, enfim, a gente também tem estagiária aqui e tal. A gente exercita isso faz tempo. E quando a gente escolhe uma pessoa, tem a nossa estagiária aqui, que inclusive é talentosíssima, tem vezes que ela fala, posso dar uma opinião aqui sobre tal tema? Às vezes é um tema técnico, que, enfim, eu sou especialista, a Vanessa também e tal. Eu falo, não, por favor, né? Aí, às vezes ela, beleza, aqui, por que vocês não escrevem dessa forma ou trazem um elemento XPTO aqui dentro desse contrato? Não, boa ideia, mas por quê? Aí ela traz a visão dela de uma nova geração, uma nova forma de enxergar como as coisas funcionam, tá antenada às vezes com outras tendências, né? E talvez para aquela situação ali não caiba exatamente, mas para futuras já é mais uma ferramentinha dentro da nossa caixa, que surgiu da estagiária, né? Que é muito mais do que uma estagiária, né? O interessante é, você entrou com a sua ideia, ela e outras pessoas entraram com a... E no final vocês saíram com uma outra ideia conjunta, né? Mas porque há troca. Isso. Se não há troca, se não há comunicação, isso não acontece. E você falou um outro ponto importante, né? Que a gente falou do propósito, falou outras coisas. Mas eu acho que logo em seguida vem uma coisa muito importante chamada cultura. Então, assim, a cultura tem que ser construída a partir do dia zero, né? E a gente é uma coisa difícil, na real. E a parte mais difícil que é team building, é construir o time. E eu lembro na Becred, foi uma coisa muito legal. A gente tinha a Fábio, que nossa, ela é fantástica, né? Não sei se vocês já assistiram Billions, a série, tinha a Wendy lá, né? A gente falava, ela era a nossa Wendy, lá que ela ajudava a gente a pensar umas coisas. E a gente criou um grupo de cultura de várias... Tinha gente de tecnologia, tinha gente de vendas, uma série de coisas. E antes da pessoa ser contratada e passar pela área especializada, né? Vou contratar meu dev, vou tratar alguém de produto. A galera fazia inquisição com ela. Fazia uma conversa com o pessoal de cultura. Se não tivesse fit cultural, podia ser... Como que identificava isso? Então, a gente tinha... isso que era legal, porque era um grupo... Por que não tinha um checklist, eu imagino? Não, era uma entrevista e podia... Era aberta, podia ser uma série de coisas. Era um squad, mas que cada um podia... Estava aberto, cada um podia fazer uma pergunta. Então, tinha um desenvolvedor, tinha alguém de marketing, tinha alguém de vendas, ela de RH, e o pessoal abria e fazia perguntas. E muitas vezes a gente olhava e falava assim, nossa, esse aqui é a melhor pessoa trabalhando na área, não tem fit. Ou até o contrário, olhar e falar assim, ela tem um fit enorme, mas não tem as competências técnicas. Tudo bem, isso a gente constrói. Perfeito. Né? Isso a gente consegue que a gente mais contrata, rápido, né? a gente contrata o técnico e demite a pessoa. Sempre, né? Então, tem nessa... Como o contrário também, né? Muitas vezes a pessoa entra na empresa pelas questões tecnológicas, conhecimento, e vai embora por causa do líder, né? Muitas vezes, né? Total. Nossa, tem os dois lados da moeda, né? Assim, para mim, hoje, eu enxergo que 70% dos fracassos da empresa é relacionado a pessoas e as lideranças. A gente empreende no Brasil por necessidade. Nada paga minha saúde mental, né? Não, isso aí não... Tá aí, há 27 anos, né? Então, a gente fala de liderança, de cultura, é difícil criar cultura, ter liderança. E aí, quando você pega o empreendedor, o perfil do empreendedor brasileiro, ele empreende por necessidade. Né? Um jovem americano na escola, no high school, ele já tem trabalhos ali voltados. Ele é preparado, preparado para aquilo. O nosso não, é por necessidade. E eu adoro quando o cara vai empreender e fala assim, agora eu vou ser patrão. Eu falo, beleza. Uma vez eu fiz isso no Uber. Perguntei pro cara, agora eu sou o meu patrão. Falei, legal, posso pagar mais? Não. Ele não pode receber. Né?
E você pode me dar desconto? Também não. Eu falei, então tem um cara que é seu chefe. E aí tem essa coisa de não se preparar. Né? O empreendedor não se prepara. Ele vai atropelando os processos, ele quer sobrevivência, né? Empreender por subsistência. Então, ele acaba não criando essa coisa da cultura. Porque o tempo está correndo sempre... Né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Ele tá andando e atrás tem um leão correndo atrás dele. Isso gera uma quebra de expectativa assim, de quem está entrando no ecossistema de empreendedorismo, que o cara vem pulsando, ele, de novo, é romantizado. Então ele pega as histórias de filme, de livro. Só vê o assim, sucesso, né? Nossa, vai... E o mais legal, pegar a bolha da internet, lá em 2000, era lindo trabalhar naqueles lugares, né? Tinha infláveis, cama de bolinha, você trabalha como você quer, a roupa, toma cerveja no escritório, todo mundo romantizou que startup era isso. Startup é um emprego, tá? É um emprego, é chato ter startup. Eu acho até mais complicado que um emprego convencional. No emprego convencional você senta ali, tem as tarefas, tem a rotina. Na startup muda o tempo inteiro. Chega um cliente no final do dia e fala assim, cara, o cara vai fechar isso aqui e é tanto, temos que fazer, temos que produzir. Muda tudo o jogo. Acabou o feriado, acabou sábado e domingo. Domingo você estava fazendo Então reunião. lembra aquela tarefa que você estava fazendo agora? Desiste daquilo Para. dali. E vai para outra. Mudou a prioridade. E aí Joga tudo Não fora tava que você nem fez no- nos últimos 3 não meses. tava nem no Porque não deu backlog, certo né? isso aí, a gente vai começar uma coisa. Total. Não Então, tava assim, nem no backlog. E pra galera de tecnologia isso é maravilhoso. Não, e acaba, Ei, gente, romantização, né? Tipo assim, nossa, é o lugar mágico, eu vou trabalhar de chinelo e vai ter uma cascata de cerveja no final do dia. Não, filhão, a cerveja só abre sexta-feira se bater meta, sabe? Assim, essa máquina aqui é de moer gente. Então tem que... e aí nessa hora a liderança é bem importante, você ter as pessoas certas na liderança para entender, né, que hora você puxa a corda, frouxa, tem que ter Isso é desenvolvimento de comunidade de verdade, né? Nossa, é complicado. E isso que você trouxe, por exemplo, e é uma compreensão, por exemplo, ter o escorregador, ping-pong, a cerveja, é uma válvula de escape, entendeu? É para você, porque é tanto... É tão duro o dia a tão dia. duro o dia a dia que você tem que ter isso próximo, né? Eu tô cansado, deu 4 horas da tarde, eu tô morto, vou ali no puff ali dar uma deitada, vou dormir e vou voltar porque ainda tem uma jornada para terminar Vou uma coisa. passar 5 minutos ali rapidão porque eu vou Então, ficar até 9 horas da noite, né? E é bem... Daí você fala para outro lado, alguém vai falar assim, puxa, mas aí então é trabalho escravo, não sei o quê. Não, Proposta. é muito diferente disso. Esse é o novo mundo, né? Que você pode fazer o seu horário. Quero trabalhar menos, é o que muita gente faz hoje. Trabalhar remoto, quero trabalhar em casa. Eu vou escolher a hora que eu vou levar meu cachorro passear, mas no final também tem uma entrega. Sim. Né? Eu tenho que entregar algo de valor, né? Porque senão não faz sentido estar ali. É que eu acho que essa que é a diferença do tradicional, né? É tudo baseado em entrega, não em horas de trabalho, né? Se você não tá ali fazendo uma entrega que faça sentido, não tem por que você estar ali. Mas a gente tem que tomar cuidado de não romantizar isso também. Né? Porque, assim, quantas pessoas a gente conhece de startups que tem burnout? Eu já tive Nossa, burnout. várias. Né? E quando eu tive o burnout, me tiraram da empresa. Né? Então, assim, foi um negócio assim, vou lá, né? Trabalhava 12, 16 horas por dia, né? Onde eu fazia esse trabalho. E daí chegou o momento, eu falei, cara, não aguento mais, tô mal, não, então você não serve mais para isso. É que, Né? então, que a vida do empreendedor é viver ali no limite do burnout todo dia, né? Mas você tem que aprender a trabalhar isso de uma forma que seja saudável. Sim. Né? Sim. Então, e tem que tomar esse cuidado mesmo. Hoje eu não sou a favor desse 12, 16 horas, se matar e tal, porque realmente não é saudável. Isso não vale a pena. Né? Por Então, isso, equilíbrio. Perfeito. E por isso que o papel do líder é tão relevante. Né? Porque ele também, né, um O líder trabalho que dele é tem, identificar isso, né? é identificar também, né? Porque, lógico, tem os resultados. Tem, enfim, se for o CEO, né? Resultado, o investidor, prestar Métrica contas. e KPI de tudo. Exato. Né? E ainda, né, ter esse olhar humano, que inclusive hoje aqui no escritório a gente fez um atendimento, né? E foi bem legal que parte do atendimento foi como se fosse uma parte de psicólogo, assim, né? Que, enfim, o cliente trouxe uma questão bem relevante, assim, da vida da empresa, questão societária. E eu ouvi muito ali e tal. E a gente se depara, às vezes, numa consulta médica. Vamos pegar aqui um exemplo parecido.
onde você chega no médico, apresenta a tua questão, o médico pode falar, ó, realmente aqui, cara, é cirurgia e olha lá se você vai conseguir voltar a andar direito, né? É câncer, 3 meses de vida. Acabou. Ou o cara pode falar, não, tem uma questãozinha aqui, tá? Vai ser duro resolver, mas vamos em frente, tem tratamento, tem o A, tem alternativa A, B, C, D e E. Pô, atendimento humanizado, né? Ou uma liderança humanizada. E daí eu até brinquei, daí foi legal que a gente teve uma discussão pós esse atendimento do cliente, e a Daisy, né, que trabalha conosco, ela falou assim, nossa, que bacana. Daí eu falei, ó, isso você não aprende na graduação. Isso você aprende aqui, ó, no dia a dia. Né? Como tratar um cliente, no caso, ou como tratar alguém da equipe. Né? Isso A academia não ensina mesmo. não né? ensina. E olha a importância, né, de quem está à frente de um negócio. Você não está tocando só o negócio, você está tocando a vida de várias pessoas também. O impacto disso é violento. Aqui no escritório, todo dia a gente reúne a equipe de manhã, alguém passa o cafezinho, a gente tem essa prática, e a gente brinda todo dia o café. Todo dia fala, agora vamos começar. E se brindar antes de um chegar, dá a maior encrenca. Por quê? Pode parecer bobagem, Adorei. Tem que tá todo mundo- mas não é bobagem não. Isso é legal. Não, Isso não é é cultura. bobagem. Isso é Cultura. desenvolver cultura. É um grão de areia, ou melhor, um grão de café. Mas assim, é um Um bom negócio que, ó, arábica, né? mas é um negócio assim que, olha, todo mundo se olha no olho e fala, um brinde é o nosso dia, vamos começar Hoje essa pode desgraça começar. aqui. Mas pode vir o que for, a gente vai moer. É o que a gente fala. Então, é isso. E esse momento serve também como uma chavinha, né? Com certeza. Tá lá fora com o mundo pegando fogo na sua vida, chega nesse momento, faz o brinde, um olho no olho do outro, muda a chavinha E ali. até a pessoa que não estava nem tão bom tão É bem isso. naquele dia, né? É Pois isso. é. É um detalhe. Ah, às vezes a gente não tá com vontade. Cara, acha força do além, porque se você é o líder, você tem responsabilidade com a tua equipe. Total. Então você, e a partir do momento que você faz esse exercício, parece que isso te retroalimenta e você vai e faz, e de repente as pessoas estão te motivando também. É um ciclo positivo, né? Se isso é fomentado. Não, eu não trabalho com CNPJs. Eu Perfeito. trabalho com CPF. Então, assim, para mim, empresa, 4 paredes, computador, não é nada. Empresa é gente. Quem faz é pessoas. Então, assim, eu não posso. Tem dia que você tá malzão, você não. Pô, vai fazer uma call, todo mundo tá ali na vibe ali, você entra mais murcho, e aí o pessoal te puxa. O legal de time é isso. É isso. Que dia que tá mal, você entra aí o cara começa a puxar um negócio, uma ideia, e você vê a empolgação do cara, você vai. Começa a se alimentar daquilo, no final você tá na mesma página da pessoa. Então, para mim, liderança, time para mim é importantíssimo. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um time que a conexão é muito. Às vezes eu vou pensar um negócio, vou falar com o pessoal, aí vem outra pessoa e diz assim, cara, eu estava pensando nisso, eu estava nessa linha. Cara, isso é muito gostoso. Você fala assim, vai que o pessoal tá indo no mesmo caminho. Essa parte eu não errei, pelo menos, né? Essa parte Mas valida, né? olha que ponto legal que você trouxe, porque... Que ponto legal que eu trouxe, Fred. Boa Eu pergunta. tô descontando. Né? A Você vida- faz essa piadinha. Ele faz isso comigo a vida inteira. Então. E porque, querendo ou não, a gente falou do grupo, tem que ter um grupo multifuncional, tem que ter divergência. Porque é na Sim. divergência que a gente cresce. Né? Isso é Sim, bem importante. sim. Mas no final, tem que ter a empatia, né, o respeito, né? Tem que ter um momento de convergência, né? Sim. Que todo mundo vai, por mais que eu não concordo com você, você não concorda comigo, mas legal, vamos testar as duas hipóteses, né? Vamos trabalhar as duas, que no final pode ser que a gente chegue numa terceira, né, e descubra Tipo, algo não novo. concordo, mas aceito, né? Perfeito. A gente vai trabalhar, ou até não aceito, mas vamos validar, né? Perfeito. E vamos fazer isso juntos, da forma mais respeitosa, né, possível, porque isso é muito importante. Não pode ser tóxico. Né? Sim. Isso é fundamental. E a gente vê cada vez mais, né, aquele chefe do passado, né, chegava, batia na mesa. E esse chefe ninguém mais aceita. Né? Hoje todo mundo demite o chefe, né? Vai embora. Ainda mas tem bastante. tá? Mas você pode ver que nesses locais a rotatividade de pessoas é enorme. Né? Sim. Então você pode ver que assim, puxa, a pessoa saiu dessa empresa rápido, né? Entrou e saiu rapidamente. Você fala, poxa, será que ele não gostou e tal? Mas você vê que um monte de gente sai daquela empresa e só aquela pessoa fica, que é o líder. Então, tem uma coisa ali que precisa ser trabalhada, né? Ele muitas vezes talvez até nem perceba que ele tem
essa questão, ele ou ela, né, a gente vê, mas no final, às vezes até a gente pode estar num momento difícil, né? E da gente, por isso que eu acho que também vocês falaram uma coisa legal, que é, a gente às vezes trabalha demais, mas também tem aquele dia que você não tá legal, que você fala assim, gente, hoje eu não deu pra mim, eu vou parar por aqui agora. Nossa, tem uns dias que você fala, hoje eu tô igual a Anitta no Twitter, né? Não fiz nada de útil pro meu país. Tem o melhor tweet dela. Ótimo. Não, e esse lado pessoal, né? Agora eu tô numa fase de mudança total. Então eu saio da cidade, vou morar num sítio, eu tô no processo de adoção, tô conhecendo as crianças, tudo de uma vez só. E aí tem que tocar o negócio. O negócio não para porque eu tô nesse momento. Você tem que dosar isso. Essa desculpa eu não quero, né? Durante o dia. Cara, é assim, demais. Às vezes eu tô lendo um negócio, eu tô mexendo num negócio da casa, tá numa obra, e ao mesmo tempo tô com uma pessoa no computador e já tô imaginando o próximo final de semana que vai começar a integração com as crianças. Você fica assim, tudo ao mesmo tempo. Você tem que saber dosar. Senão, no final do dia, você está esgotadaço e você não dá conta de nada. Você viu no canivete suíço, né? O canivete suíço tem faca, mas não corta. Mas não corta cerca. Tem abridor de garrafa, mas só abre garrafinha pequena. Então, você tem que dosar esse negócio para não virar um canivete suíço. E aí, nessa hora, tem uma rede de apoio legal do ecossistema. A gente tem uma fase muito boa para inovar no Brasil. Hoje foi... Se eu não me engano, foi hoje. O governo federal assinou o MP para criação da Secretaria ou Ministério da Inovação. Ah, não sabia? Foi hoje. Paraná já está um pouco adiantado com a Secretaria que a gente já tem aqui, né? De Inovação. A Prefeitura de Curitiba já vem a um processo lá atrás da Agência de Inovação. Então, assim, a gente está num período está convergindo muitas coisas agora. Eu falo como Estado, Paraná, tem uma rede boa, a gente tem que multiplicar essa rede e conectar essa rede de inovação. Tem muita gente boa no interior, está acontecendo muita coisa bacana no interior, e a gente agora está no momento também da gente juntar esse pessoal todo. Tem muita inovação escondida que a gente não sabe na capital. A gente fica numa bolha aqui, achando que tudo está acontecendo aqui, mas tem muita coisa. Na verdade é que a gente fica na nossa bolha, eles ficam na bolha deles, total, né? A ideia agora da gente é furar essa bolha e fazer uma bolha maior, Estado. Fazer uma bolha Estado e a gente vai convergir com as bolhas Estados fora. Então a gente está numa iniciativa agora de criar um movimento que é a APIN, Associação Paranaense de Inovação e Negócios, em que a gente quer quer ter um espaço em que esse espaço venha startups do interior, tenha uma visibilidade aqui. A gente quer trazer discussão. O que está doendo no nosso estado, o que a gente já tem, o que pode juntar. Outra coisa importante, startup que quer fazer tudo, salvar o mundo, tudo de uma vez só. O cara junta com um coleguinha do lado. Você faz um pedaço, ele faz outro. Sim. Não adianta você querer fazer o negócio. A minha solução faz isso. Mas isso aqui é ruim, isso aqui é mais ou menos. Não, pega um cara que já está fazendo isso aqui, encurta o caminho, junta. Para isso que serve o ecossistema, né? Muito. E a gente às vezes não sabe usar isso direito de estar convergindo ideias. Às vezes eu vou falar com o Fred alguma ideia, na Pão Quentinho, várias vezes aconteceu isso, quando eu estava pensando no negócio. A experiência. Como é que eu vou fazer para entregar pão quente? Eu vou pegar a descarga da moto e esquentar o baú da moto. Pelo calor da descarga da moto. Descobri como fazer isso. Para chegar nesse caminho, eu conversei com várias pessoas. Um dia eu estava num casamento, conversando com um cara engenheiro de Electrolux, e eu conversei com ele sobre isso. Ele olhou para mim e falou assim: cara, dá para você usar um cano de alumínio, pegando o calor da descarga e esquentando o negócio. A gente parou no canto do casamento. Isso é muito de ecossistema do que a gente faz no dia a dia. Às vezes eu falo com o Fred um negócio, ele vem para mim: cara, isso aqui já estão fazendo em Marrakech. E às vezes eu fico chateado, falo assim, pô, eu quero tanto chegar num dia que eu falo com o Fred: Fred, isso aqui eu nunca vi. Vai chegar um momento que eu vou falar com ele uma coisa que ele nunca viu. Mas ele já viu e ele me prova assim: cara, isso acontece em 2016 e a pessoa faz assim. Mas vai convergindo com as coisas. Então falta isso às vezes nas startups. Pô, o Fred faz um robô. Por que eu vou fazer um robô? Mas, Fred, eu tenho uma solução massa para o teu robô, eu posso juntar... Não é nem nas startups, né? É das pessoas conhecerem o que as outras pessoas estão fazendo. Sim, porque a gente tem um grupo bem bom aqui em Curitiba que chama de Alcon Valley. Todo mundo se conhece. Falar agora. E a gente só se junta para jogar conversa fora e beber.
mas é quando a gente senta pra jogar conversa fora bebê, que eu vou falar com o Fred, daí ele fala, eu estava em Berlim 2 meses atrás, conversei com uma pessoa e eles estão fazendo isso assim, e se... Aí mudou a história. Essa conexão, né, que você falou do networking, né, é extremamente importante. E eu acho que o desafio que a gente tinha antes era de incentivar as pessoas a inovar e ao empreendedor. Eu acho que essa barreira a gente já quebrou. Sim. Agora é conectar todo mundo, né? O ponto que você trouxe é muito importante porque, beleza, eu estou fazendo um robô aqui de inovação, né? Mas você está fazendo um de vendas, ele está fazendo um de marketing. Apesar da gente estar, talvez, em alguns momentos ter convergência, tem questões que você é mais especialista em alguma coisa. Sim, então, com por que a gente certeza. não cria um concierge aqui e trabalha todo mundo juntos, né? Olha, essa ideia desse hub, né, de soluções, às vezes eu brinco, né, que eu também participo de alguns grupos de empreendedores, às vezes a gente tá num bate-papo e eu falo, imagina se essa galera aqui, nós aqui, esse exemplo, nós aqui na mesa, a gente se reúne e fala, vamos montar um projeto assim, 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 soma as skills. Cara, imagina quanta gente que a gente não ia conseguir mobilizar para ajudar. O troço ia virar assim uma loucura, né, de forma positiva. E isso que é legal do empreendedorismo e, trazendo um pouquinho aqui para o contexto do canal, é o que a gente tenta fazer. A gente tenta trazer as nossas conexões, né, desse mundo do empreendedorismo para quem está nos assistindo, para que aprenda um pouquinho, né? Porque olha quanta dica, né, e quanto conteúdo que a gente produziu aqui, que foi parte da vida de cada um de vocês aqui, né? Da nossa vida, né? E que tem pessoas ali que pode ser que não tivessem nem sonhado com um detalhe ou outro aqui que vocês sofreram na pele, né? Mataram no osso do peito ali para conseguir seguir. Então, eu tô bem feliz assim com esse nosso episódio aqui de hoje, porque ele tá, com certeza, trazendo assim, muito conteúdo, muita coisa legal para quem está assistindo. E, caminhando aqui para o final do episódio, né, porque eu sempre faço uma piadinha bem infame aqui. Sorte que a gente tá bebendo água, porque se fosse outra coisa, o episódio não ia acabar Eu tava no táxi saindo do evento hoje, daí a gente tava no celular, né? Daí ele falou assim, você vai pra lá que horas? Daí eu, tal hora, eu levo a cerveja? Eu falei dele, não, porque senão a gente vai ficar lá 3 dias conversando, né? Não, assim, ó, a gente até um dia vai fazer um episódio com um álcool aqui na mesa, mas é que eu tenho medo, a gente vai ter que reforçar aqui, né, Michel? Cara, os cartões de memória, porque senão a gente vai estourar a boca do balão. O meu medo não é nem o tempo. O meu medo é a gente começar aqui com bebê e falar sobre isso, e no final você tá abrindo amanhã CNPJ, e o Kleber tá montando o logo, e o Fred tá montando o time, e eu vou pegar o time comercial para começar a vender. E o meu medo é isso, que acontece direto. Porque Essa é bem cada provável, rodinha, bem se provável. uma coisa que o empreendedor é emocionado, né? Nossa! Ele faz tudo. Faz sair tudo com uma numa ideia, hora. né? Porque assim, ó, problema, você botar um problema na mesa aqui, vai aparecer 10 mil soluções. Vai. E se empolgar, no outro dia tá Eu só quero saber se o arroba tá disponível. a primeira consulta Já entra é o lá no arroba. GoDaddy, lá já começa. Tá. Eu fico brincando que pra mim startup ela chega no auge do sucesso quando ela tem camiseta, adesivo, né, e participou de alguma feira. Aí Já tá pagando patrocínio. patrocínio, né? Já tá pagando patrocínio. Exposição. Eu falo, cara, pra sair daqui, tomar uma cerveja aqui, começar uma ideia e amanhã tá todo mundo largando tudo e começar outro negócio, é daqui pra ali. Meu medo é isso, quando a turma tá junta bebendo. É bem provável. Bom, então pra gente encaminhar aqui, né, eu gostaria de convidar cada um de vocês a deixar um recadinho final para quem tá nos assistindo. A gente sempre pede dica, mas assim, hoje eu não vou pedir dica porque vocês choveram dica no episódio inteiro para quem tá assistindo. Então, deixa um recado final para nossa audiência aí que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Kleber, começando por você. Nossa, mas putz. Um recado final. Siga aí. o Conexão Empreendedorismo. Bons conteúdos estão por vir por aí. Ó, essa é uma dica boa. Excelente dica. Eu acho que assim, um ponto importante, né? A gente sabe que vão ter grandes desafios, né? Então eu acho que é tentar não desistir, né? Os indianos têm um provérbio interessante, né? Que águas calmas não criam bons marinheiros. Então não tenha medo de navegar em águas difíceis ou desconhecidas, porque tudo isso vai trazer experiência para que depois você vire um bom capitã, né, do seu navio. Excelente. Não tem medo de montar o barco no meio do mar já, né? Também. Pois é.
Ó, essa é boa. Ou Essa é lembrar boa, que talvez o barco possa virar. Então você tem que pensar em criar um barco que vire e volte para você poder continuar, né? Pois é. Perfeito. Para mim, tirar do papel, gente. Tem as ideias, mas tire do papel o mais rápido possível. Teste, valide, converse com as pessoas. Isso que eu ia Não falar. tenha medo de guardar. Ideia guardada não vai funcionar. Não fica nessa. Teste primeiro com a família, aí vai ter uma aceitação razoável, mas assim, vá para as pessoas e exponha. Cara, isso aqui, não tira do papel. Eu tenho vários amigos que têm ideias maravilhosas que estão no papel esperando um momento oportuno. Chegar eu falei, cara, eu tô esperando o quê? O meteoro cair? Escolhe 3 concorrentes da tua ideia, vai no LinkedIn, fala com o CEO de cada um deles, expõe a ideia, vê o que eles vão falar. Melhor rolê. Pronto. Só não desiste, né? Não para. Assim, mete as caras, tira do papel. Não deixa no computador, valida, vai atrás de pessoas, vai atrás de eventos. Tem muito evento bom. Agora vai estar começando essa semana na cidade. Tem muita coisa boa que sempre está no meio. Vai nesses lugares, troca ideia, não tenha vergonha, não tenha medo. O pessoal do empreendedorismo, eles acolhem todo mundo. Me acolheram. Qualquer outra pessoa pode ser acolhida. Então, assim, busca mesmo. O Kleber é um para-raio, né? Eu falo que é um para-raio de doido e de empreendedorismo. Então, busca. O Fred sempre está com um tempo corrido, mas sempre arruma um tempo para estar dando uma dica, ensinar, para conversar, para trocar uma ideia. A gente nunca tem tempo, mas sempre tem tempo. Assim, a gente nunca tem tempo, mas se for para isso, não sei, tem uma chavinha que bate lá e a gente abre. Então, assim, procurem, conversem, troquem ideia, mas tira do papel. Perfeito. E a minha mensagem final é, sigam esses caras aqui, né? Aprendam com eles, né? Compartilhem esse episódio para que mais pessoas consigam ser impactadas, né, com tudo isso. E eu também tenho uma frasezinha que eu gosto de falar. Na verdade é um provérbio chinês também que vai muito em linha com o que o Douglas comentou. Espero que seja traduzido. Ufa, a gente tem atendido clientes de Hong Kong e tal, mas eu ainda não aprendi mandarim. E eu acho que eu não vou aprender tão cedo. Mas assim, basicamente, se você ainda não plantou uma árvore, hoje é o melhor dia para você plantar. Então isso eu sempre puxo para a parte jurídica, né? Então às vezes tem um projeto, a parte societária ainda não foi formalizada, beleza, não quer constituir uma empresa agora, mas faz um memorando de entendimento, o que for, né? Mas muito mais do que a parte jurídica é isso, né? Então tire do papel. Se você está com aquilo lá, não tenha medo, né? Isso pode mudar a tua vida para muito melhor, né? O empreendedorismo é algo apaixonante e então fica essa dica aí pro pessoal. Então é isso, rapaziada. Fala com o Kael para ele conectar com a gente, pra gente poder Isso, fazer as total. críticas duras, né? Total. Com certeza. Só um adendozinho, acho que se alguém procurar no OnlyFans, está cancelado o meu. Não procure. Não adianta procurar, né? Não procure. Graças Que a bom. Deus. Não, pessoal, então chegamos aí ao final do episódio. Muito obrigado, né, por ter assistido até agora. A gente vai deixar na descrição do episódio os contatos aqui públicos e autorizados, né, de cada um dos nossos convidados. As redes aqui. que podem ser compartilhadas, né? As que podem, né, aquelas que são públicas. E, pessoal, eu agradeço, né? Muito obrigado a vocês aqui que participaram Eu que agradeço, conosco. mas agora era a hora que a gente ia começar a fazer pergunta pro Kael, né? Ele Não. vai encerrar o episódio. Fica pro próximo Poxa. episódio. Agora que eu queria saber como que ele começou a empreender, aí ó, acabou o episódio. Vamos fazer um outro você entrevistando, então. Boa, olha aí, ó. Boa. Tem um episódio legal de assistir. Ó, esse Boa, aí, boa. vamos fazer. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.